Salve galera, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do programa Al Dente da Dental Speed. É isso mesmo, eu, Marcos Lima, terei o prazer de trazer para vocês os maiores nomes da odontologia aqui, na cozinha da Kamikado, cozinhando comigo, contando suas experiências profissionais e dentro da gastronomia. Então não perca, espere, porque é o começo de uma grande história que está começando. Segura aí! E para a gente gravar o primeiro episódio, a gente inaugurar toda essa linda história que está começando, eu poderia escolher qualquer pessoa dentro da odontologia, eu teria essa liberdade. Mas como o programa é Al Dente, eu quis escolher a dedo. Então eu trouxe um cara que, além de um cara sensacional, pelas suas qualidades técnicas, profissionais, é um ser humano, para quem conhece, ímpar. E quem acompanha ele sabe que ele tem uma paixão pela gastronomia e ele arrepia. Quem tinha que estar lá no programa era ele, não eu, tá certo? Então, pra grande maioria, Dr. José Carlos Garófalo, pra mim, chega aí, o Zé. Bem-vindo, Zé. Obrigado, pra mim é um prazer muito grande, porque eu sou seu fã, seu admirador como pessoa, como professor, e hoje fui privilegiado de poder estar dividindo aqui o meu espaço com você, e hoje quem manda aqui na parada toda é você. Eu vou te ajudar. Quem cozinha é você, mano. Aquele cordeiro, cara, foi o melhor prato daquela noite. Foi, né? Faltou 5 minutinhos. 5 minutinhos. De forno, né, Foi cara? nervoso, né, Zé? Mas eu escrevi aquilo pra você, né? Eu vi. Você viu muito tempo. Eu vi. E Cara, fiquei muito feliz. Obrigado, é Zé. um prazer enorme estar aqui. Realmente, você falou bem, são minhas duas paixões. Odontologia, gastronomia. São coisas que me dão prazer, eu gosto de fazer. E fiquei muito honrado, muito feliz de receber teu convite. Que bom, para Zé. estrear esse programa. Cara, te desejo todo o sucesso do mundo, tenho Amém. certeza que você vai arrasar com esse programa. Parabéns pela iniciativa e pra mim é um prazeraço estar aqui com você. O prazer é todo meu. E a gente tem que dizer que não só a odontologia é uma forma de levar amor para as pessoas. A gente cuida da gastronomia como uma forma não profissional, né, Zé? Você também não? Cozinhar é para sua família, para a família, para os amigos. Para os meus alunos, eu para os adoro alunos. Cozinhar pros meus alunos, adoro Já cozinhar recebi pra minha convite, família. hein, de ir lá no curso, hein? Já. Com certeza a gente vai ter o prazer de cozinhar junto com os nossos alunos. É muito bom, né, Zé? Maravilha. Ô Zé, e é o seguinte, quando a gente começou a conversar, quando eu te procurei para a gente ter uma ideia do que a gente poderia trazer para quem está assistindo a gente, a ideia era o seguinte, que a gente pudesse fazer um prato fácil de ser replicado, né? E aí, conversa vai, conversa bem, vamos fazer carne, vamos fazer não sei o quê. O Zé falou assim, e se a gente fizesse um cuscuz? Eu falei, pô, tá em casa, né? Eu sou o rei do cuscuz. Mas o Zé, para quem acompanha, é o rei do frutos do mar, não foi isso, Zé? Eu gosto de fazer Então, aí casou. Então, porque o cuscuz paulista, ele é composto de outros elementos, né? Ele até vai uma sardinha. Aí, estamos alinhados. Ele vai uma sardinha como decoração, mas é o seguinte, então, aqui a gente vai misturar as ideias, misturar as experiências, enquanto isso a gente vai trocar ideias sobre odontologia, sobre família, sobre cultura e tudo aquilo que a gente tem para mostrar para vocês. Então se liga, a gente vai fazer hoje o que mesmo, Zé? Bom, aí peraí, vamos contar a ideia original. A ideia original era fazer um cuscuz marroquino. Simples. Do mar. Sim, aquele cuscuz bem de restaurante, Isso, soltinho. Eu aprendi em restaurante, gostei, me apaixonei e fui replicar em casa. Sim. Porque sempre a ideia é essa, né? Tá. Eu não sou um chefe de criação, eu gosto de replicar. De olhar. Um estudioso. Eu vou lá, sim. depois a gente te conta como é que começou essa brincadeira de gastronomia na minha vida. Mas eu vou lá, gosto, se tem alguma coisa que eu gostei de comer, tentar sentir o que tem lá de ingredientes, tentar replicar. Tentar entender do que foi composto aquele prato, né? Tentar descobrir sabores. E aí, pra mim, foi uma coisa legal. Experimentei no restaurante, adorei. Quando volto, sempre acabo pedindo. E comecei a fazer. Fiz, inclusive, num evento que a gente fez de odontologia, chamado Cooking Science, com outros dentistas e tal. Sim, conheço. A gente fez também, foi muito legal. E aí a gente te propus isso. Aí você falou assim, não, vamos tornar a coisa um pouquinho mais brasileira. Sim. Achei fantástico. É porque você nunca tinha feito cuscuz com farinha de milho. Com farinha de milho
flocada, né? Isso, Que é o não, que não. tradicionalmente você Então usa vamos aprender aquela... agora, vamos juntar as ideias. Sim, eu acho que vai sair coisa boa. Legal. Então, Tenho certeza disso. eu também acho. E assim, lembrando que o cuscuz ele pode ter várias apresentações. Ele pode ter um padrão informado grande, ele pode ser servido individualmente. Nas feiras por aí, popularmente, ele é vendido em fatias. A gente vai E várias preparar... consistências, inclusive, né? Consistência. Mas, ó, quem é do ramo tá ligado. Tem que ser úmido, não pode ser seco. A farinha tem que estar bem dissolvida. E o que traz bastante sabor, além do que vai compor o cuscuz, é o que tá aqui, né, Zé? É o nosso caldo, né? É o nosso caldo. Né? Nosso brodo tá aqui, E ó. aí tem a decoração, né? Que aí é liberdade criativa. E aí é onde a gente vai bater, que eu quero entrar um pouquinho mais a fundo, a relação da entrega do prato, do empratamento, da finalização de qualquer receita, com um detalhe da finalização de um tratamento odontológico. Legal. Então, ó, Vamos lá. segura aí, o bicho tá pegando, vamos, receita no ar. E para a elaboração da receita de hoje, que é esse cuscuz modificado, né, Zé? Não vamos chamar de desconstruído, porque agora toda receita que nego O nosso é erra, construído, né? o nosso é O construído, nosso é construído. com garbo, elegância e técnica, né, Zé? Exatamente. Então tá certo. Então, para você acompanhar do que será composto o prato de hoje, vamos lá, Zé? O que vai aí? O que vai rolar? Bom, aí a gente bolou, né? Na verdade, o Marcão bolou aqui um cuscuz muito sofisticado. Não, nada disso. Então a gente tem Eu aqui fui o na nosso caldo, sua. né? O caldo tradicional, né? Então, Dá uma abridinha, deixa eu ver, Zé. Vamos lá. É um caldo, Legumes, legumes, o basicão, né? Olha lá, salsão, cebola, sim, cenoura, sim, tal. sim, o miripuá que a gente Miripuá, chama. E aí a cabeça de peixe, né? Que Mas faz um quem caldo não maravilhoso. tem hábito e quer fazer em casa, pode comprar caldo de Caldinho, camarão. Caldinho de camarão, tem caldo de peixe também, algumas marcas. Exatamente. legais no mercado, pode fazer também, né? Só muito cuidadinho aí, porque às vezes fica salgadinho demais. Então Sim, tomar tem que cuidado provar, com a tem que quantidade, provar. provar, tudo tem que provar, né? Sim, Cozinha sem tem que provar, cara. Não tem jeito, né? E o sal, uma coisa que eu aprendi muito principalmente agora nesses últimos meses, Vai né? no final. O sal vai no final. Aquela historinha, eu gosto. É melhor você corrigir no final do que pesar a mão e perder o prato. Exatamente. O que a gente tem aqui? O que frutos do mar pode oferecer de melhor pra gente, né? E o que você tiver em casa, né, Zé? Carne de siri, Carne de siri. camarãozinho pequeno para compor a massa da nossa receita, anéis de lula, vongole, camarão um pouquinho maior, inclusive com caldo aqui pra gente poder fazer uma decoração bonitinha. Esse a gente vai puxar no azeite Vamos puxar no antes. azeite, fazer uma decoração Esse não bonitinha. vai na cocção, né, Zé? Não, Fica esse legal. fica lá só pra gente Tá. decorar, fica bonitinho. Ervilha, cebola, pimentãozinho aqui, tricolor aqui, né? Sim, Vermelho, amarelo e verde. Eu gosto bastante de pimentão. Eu Pimentão é uma também. coisa que nem todo mundo gosta, Sim. mas, né? A linha tênue entre o gostoso e ficar depois lembrando dele Mas é eu complicado. gosto Eu bastante, também né? gosto. Como bom italiano, gosto de um Porra, pimentãozinho cara. crudo, um pimentãozinho assim só no forno com azeite, alho, uma delícia. E um né? sofrito como base, de repente. maravilha, né? Vamos lá. Salsinha no azeite aqui pra temperar um pouquinho nossa massa. do Tomatinho cuscuz pra também. decoração. Tomatinho pra decorar, ovinho de codorna. Ovinho de codorna para fugir um pouquinho do ovão paulista, né? Vai ficar- A lula, eu costumo dizer que é um susto. A lula ela tem dois caminhos. Ou você acerta o ponto, ou já era, borracha, vira borracha. Você sabia, Zé, que se você continuar a cocção, ela volta? Ela volta, né? Ela volta. Mas aí não é legal arriscar. É. Camarão pequeno, Zé, na maioria das minhas receitas eu costumo desligar o fogo e colocar. Botar lá. É só um susto. Aqui não. Aqui é legal cozinhar um pouquinho, a carne de siri. Siri, Então se fosse uma sequência seria legal. Primeiro a siri, a carne de siri, né? O vongole de Vongole. repente, a lula. a lula e desliga e o camarão. camarãozão, é isso Eu aí. acho que é por aí. Maravilha. Tá? Então, uma receita fácil de executar, uma E apresentação. que não necessariamente você precisa ter todos esses ingredientes, Não, né? De acordo se eu tiver com a só camarão em casa, sei Vai lá, sossegado, vai muito legal. tranquilo. Né? Sabe o que fica legal? Já me perguntaram uma vez, de atum. Também. Tô com vontade de comer peixe, fui lá na despensa, não tenho nada. Eu achei uma lata de atum, sabe aquela lá do fundo da compra do mês retrasado? Então pega ela, solta, usa, dá pra fazer também, né, Zé? Maravilha, sossegado. Então, ó, segura aí, pau no gato, vamos pra cima que agora, ó, é mão na massa, tá? Enquanto o Zé faz o prato, a gente vai trocar ideia, trazer um pouco da vida dele pra você. E o objetivo é esse, nosso convidado ilustre, não é José Carlos Garófalo, é o Zé. É o Zé. É o Zé. Falou? Esse é o objetivo, segura aí, vamos pra cima, já já é a execução da cozinha. Vai! Então vamos lá, Marcão, vamos começar nossa Ó, brincadeira aqui. como eu falei pra vocês, mano, eu não vou fazer nada. Eu já cozinhei muito na minha vida. Agora é sua vez, Zé. Não, Então, você vai fazer sim, né? Você vai lembrar que você cuscuz aqui com a minha experiência com essa farinha
Vai. Sério. Não, só, nessa hora eu te ajudo. Zé, então fala aí mais ou menos antes da gente começar a trocar ideia, por onde que você vai Bom, começar? vamos começar o seguinte, vamos pegar esse caldinho aqui e vamos rechear esse caldinho com os nossos ingredientes. Isso, é a base do nosso É a cuscuz. base do nosso Tá cuscuz. temperado já? Não, né, Zé? Vamos temperar ele agora. Tá. A gente vai colocar um pouquinho da carne de siri, um pouquinho que é o que vai cozinhar um pouquinho mais complicadinho. Nós vamos botar um pouquinho do nosso vongole. Isso, Depois a gente vai botar alguns anéisinhos de lula aqui. isso. Aí a gente vai colocar um pouco dos nossos legumes, cebolinha e tal, vamos temperar. A hora que a gente vai dando uma cocção um pouquinho legal aqui, aí a gente vai entrar com a nossa farinha, Sim, tá? sim. Deixar ela pegar legal, aí você vai me ajudar. No porque ponto essa da é farinha. No ponto da farinha. Aí Tá. você vai me dar o help aí que eu vou aprender com você. Não, vamos lá, vamos lá. Depois que essa farinha estiver legal, no ponto de temperatura, aí nós vamos entrar com esse camarãozinho aqui pequenininho, porque ele vai dar o aquecidinho, senão ele vai ficar meio borrachão aí. Ótimo, Tá? fechou. Legal? Então vamos lá. Então, Tá ó. bom assim pra você? Aham. Falta 2 minutos, Zé. 2 minutos pra você acabar Vambora. isso. Então Vamos lá. Vamos lá, então Vamos se lá, liga. nosso- Ó, primeiro tem um sirizinho aí. Uma coisa legal, não sei se vocês perceberam, a gente não falou em quantidade, Zé. As pessoas me cobram muito. Marcão, qual que é a quantidade, quantos gramas, quanto ml? Se eu pudesse desmitificar isso... Cara, sabe que assim, tem uma coisa, a minha filha gosta muito de cozinhar, mas minha filha gosta muito de fazer confeitaria. Sim, sim. Confeitaria, acho que Precisa. Sim, porque é muita reação química, né? Confeitaria é muito quantidade. Mas Patissier, sim. não dá pra gente fazer quantidade não. Eu também acho. Mais no feeling mesmo, né? No nosso gosto pessoal, na nossa... Eu vou começar a te ajudar aqui. Ô Zé, fala uma coisa pra mim. Fala. Por que você escolheu odontologia, cara? Cara, eu vou te contar. O meu pai tinha um laboratório de prótese. Ah, então já tava no Mas meu pai sangue. tinha um laboratório de prótese muito pequeno. Nada a ver com o que a prótese é hoje, né? Era Certo. um laboratório de prótese que era muito artesanal, né? Ah. Aquela coisa de prótese total. A gente tá falando de que ano, Zé? Estamos falando isso de 70. O meu pai começou a trabalhar no laboratório de prótese muito cedo, É. né? O meu pai foi pai muito cedo, eu nasci quando meu pai tinha 23 anos, então meu pai era um pai jovem, a gente sempre foi muito participativo, né? Certo. Do meu pai. E quando meu pai tinha esse laboratório de prótese, eu com 11 anos fui trabalhar de office boy nesse laboratório. Olha que legal. Ah. Você entregava as peças? Entregava as peças. Porra, né? que legal. E eu tive a chance, cara, de trabalhar Ah. como office boy para nomes que depois vieram ser meus professores, né? Putz. Então, Walter Genovese, Sim, Antônio Rodrigues, sim. Antônio Fernando Tomasi, Nossa. Jonas Roseneto, Celso Franco. Você entregava a prótese pra esses caras, cara. né? Puta. Esses caras Eu não sabia dessa história, velho. que eram clientes do meu pai. É. Mas apesar de ser um laboratório muito pequeno e muito aquém da tecnologia que você tem hoje no laboratório. Sim, é uma sim. coisa muito pequena de fundição, né? Fundição de ouro. Sim. Coisas que são muito... Da época. Da É época, o que né? tinha para o momento. Tá? Exatamente. Certo, certo. Coisa muito distante do que hoje, né? Vou botar o nosso bombolezinho agora aqui. Olha lá. Coisa que hoje é muito distante do que é um laboratório de prótese em termos de tecnologia, com CAD/CAM, com metodologia Sim, digital, sim, sim. com a precisão que a gente tem hoje, né? E eu comecei com 11 anos a trabalhar, cara, e eu frequentava o consultório desses caras e aquilo me chamava muito atenção. Eu gostava muito daquilo, e eu comecei a trabalhar. Foi e, crescendo logicamente, dentro de você aquela imagem de você se E- transpondo para aquela eu, realidade. dentro do laboratório, cara, eu já tinha aquela história de não só ser office boy, mas ajudava meu pai a fazer escultura, a fazer inclusão de dentadura, né? Dentro daquele conceito de trabalho que a gente tinha de um laboratório artesanal, né? E eu fui, e na minha cabeça eu queria fazer, falei, não, só que eu não vou ser de laboratório de prótese, eu não quero fazer odontologia, né? Eu, a minha vida inteira, estudei em colégio de padre. Sim. Eu não vim de uma família financeiramente abastada, mas uma coisa que meu pai sempre... Mediana, foi Zé? Não, nem mediana, era... Pra baixo. Pra baixo. Ah, Mas era uma coisa que meu pai, educação pros filhos, ele sempre... acho que é mais ou menos foi a um pouco prioridade. da minha realidade. Foi a Não prioridade. tinha tanto lazer, mas a educação era prioridade. Então eu sempre estudei em colégio particular. Sim, E sim. quando eu fui pro meu colegial, com a base que eu tinha de primário, né, de ginásio, eu consegui fazer um teste para estudar no São Luís com bolsa de estudo. Ah, Que era um colégio de elite paulistana, mas eu entrei com bolsa de estudo. conheço então eu fiz, muito essa história, Eu cara. fiz meu colegial num puta colégio, Sim. com bolsa de estudo, né? Muito aquém, logicamente, do nível econômico, socioeconômico do resto da... Você era o bolsista? O bolsista. Como eu fui, Zé? Essa Mas história o você bolsista confunde aí, com ó, a minha... E rala. e Porque eu ralando, também, se né? pegasse DP alguma coisa, caía a bolsa. E Tinha aí, isso, assim, né? Isso. E É. aí assim, cara, eu era bolsista e nos finais de semana eu trabalhava fazendo revisão de jornal. Mas nada a ver, velho. Nada a ver, Revisão mas- de jornal. Revisão de jornal. Pegava Tá, porque você tinha uma base legal de português, sim, Portugal, sim, e sim, era- sim, então, sim. por exemplo, porque eu já não Olha tinha que condição legal, mais cara. nessa época de trabalhar no laboratório, porque o meu colégio era integral. Sim. Então, no final de semana eu conseguia trabalhar à noite e sábado fazendo revisão de jornal. Cara, que louco, mano. E foi assim que Ah. eu fiz meu
colegial e eu fiz revisão de jornal até a faculdade. Na faculdade mesmo eu continuava fazendo revisão. E ganhava sua graninha, né, Zé? Ganhava minha graninha, não tinha jeito, né? Tinha que ganhar minha graninha. Vou botar uma cebolinha aqui. Sim, a cebola agora no caldo. Já vai demorar um pouquinho mais pra Ah, cozinhar, então sim. vou botar minha cebolinha aqui um pouquinho mais. Ótimo. Então, eu trabalhava fazendo a minha revisãozinha de jornal aqui, né? E foi assim que eu fiz meu colegial e tal. Mas a odontologia sempre foi a minha meta. E quando eu entrei na faculdade, você começa assim, né? Materiais dentários, né? Aí a primeira coisa que o cara vai de materiais te dá pra vazar um modelo sem vibrador pra você poder encher o modelo de bolha. E eu, sacana pra caramba, já pegava a molde e batendo na boca do cara. Porra, por que você tá fazendo isso? Você já tinha experiência do teu pai, cara? Você Eu tá... tava com 19, o cara, não, mas você vai dar bolha. O cara, mas é pra dar bolha. Não, pra dar bolha é pra... Então, quer dizer, eu já tinha uma experiência, já... Então, Os caminhos foram, né? Então, eu fui na faculdade, eu sempre fui um aluno muito aplicado, sempre fui um cara que, assim, sempre fui da bagunça, sempre fui do esporte. Cara. A vida inteira fui atlética, vice-presidente de atlética, participei pra caramba, jogava, treinava, interodonto, mas sempre fui um cara muito focado. Até porque, cara, eu sabia que a minha vida no futuro dependia de mim. Eu não sei se... Desculpa te interromper um pouquinho. Eu, na mesma fase dessa que você está falando, a minha história acho que se confunde com a sua, numa realidade muito legal também, porque eu acabei fazendo um colegial no Mackenzie como bolsista, que me trouxe uma carga muito grande, e eu sempre encarei minha vida. Meu pai chegou assim, ó, você vai fazer odontologia, a gente não tem grana, você sabe que a gente não tem grana, então você só tem uma chance. A primeira pisada na bola que você der, cara, eu tiro o pé. Então eu vou te contar uma coisa, por exemplo. Eu quando fui fazer vestibular, eu prestei 4 faculdades. Eu prestei Metodista, né? Eu prestei na época que era Castelo Branco, né? Que era... Camilo. A Camilo, Castelo Branco. Eu prestei USP e Unesp. E aí, cara, a primeira faculdade que saiu foi a Castelo Branco. Olha que legal. E aí meu pai não tinha grana para fazer a matrícula. E o diretor da faculdade na época era um dos dentistas que trabalhava com meu pai como cliente. Meu pai foi lá dar uma chorada. Porra, você entregava pro diretor também? Exatamente. Porra, que era, deixa eu pegar só um pano. Né? E meu pai falava, ó, vamos dar uma quebrada, né? Ver se dá uma força aí pro meu filho. Tá. O cara falou, não, cara, não tem jeito. Eu faço a matrícula, eu perdi a vaga. Aqui não tem ideia. Entendi. Cara, foi uma das poucas vezes que eu vi meu pai chorar, cara, né? Porque eu entrei na faculdade, meu pai não tinha grana pra poder fazer a matrícula. Eu falei, pai, segura as pontas, tem mais 3 pra entrar, eu vou entrar numa das públicas. E depois saiu o USP e tal, eu entrei e fiz USP. Puta, e aí aquela história, eu sabia que a minha vida dependia de mim, então sempre foi uma coisa que dentro da universidade eu me diverti muito, curtiu, joguei, fiz esporte, curti, mas amigos por uma vida, assim, entendeu? Tecnicamente, até hoje, sempre fui, sempre, como tinha a base do laboratório, a minha carreira sempre foi voltada muito, né, para a parte de restauração, de estética e tal, mas você sabe que quando eu fiz na faculdade, dentro da USP, a disciplina que mais preparava você para a vida profissional era a endodontia. Era a disciplina mais carrasca, mais filha da mãe. Na minha época também. Fazia muita gente chorar. Porra, demais. Mas era pra você ter uma ideia, eu tive cachumba durante a faculdade e não me deram prova substitutiva. Eu tomei um zerão porque não pude. Mas era uma disciplina que você saía sabendo fazer, cara. Sim. Então eu, na minha cabeça, eu me sentia muito seguro para fazer endodontia. Saía. Então eu achei que eu ia ser endodontista. Sim. Mas aí, né, eu saí, e quando eu saí, eu já saí indo trabalhar. Eu vou te contar como eu comecei minha carreira, cara. Você vai rir pra caramba. Não, então tá bom, eu comecei minha carreira, eu saí, não tinha como montar um consultório. Da mesma, eu continuava duro, né? Sim. Eu comecei duro, continuava duro. Eu começar a fazer a carreira a partir daí. Você tava se formando e ainda fazendo revisão de jornal, né? Pra dar uma força. Isso, revisão de jornal ainda, no final de semana. Aí eu continuava duro. Aí surgiu a oportunidade, tinha um cara onde meu pai prestava serviço, que esse cara tinha um consultório. Não sei se você vai lembrar, tinha um pronto-socorro na Rebouças com a Pedroso de Moraes. 24 horas? 24 horas. Porra, famosíssimo. Então, trabalhei lá também, fui trabalhar lá. E esse cara tinha um consultório no centro da cidade, na esquina da Rua Aurora com a Rua Vitória. Que hoje é Cracolândia. Na época era... Rua das Primas. Rua das Primas. Sim. O primeiro ano foi realmente trabalhando com um consultório alugado aí. E nesse primeiro ano eu consegui fazer uma odontologia legal, porque eu tinha, sabe, eu vou trabalhar legal, atendia não só isso, mas atendia o pessoal do comércio local, que tem uma zona lá que é parte da Estação da Luz, muito comércio popular, sabe? Sim. E eu consegui juntar uma graninha pra montar meu primeiro consultório. Dali já saiu a sua... Posso experimentar aí, Zé? Posso ver? Opa. Vamos ver. E aí, cara, eu também quero uma colherzinha pra mim. E aí eu fui pro Bom Retiro, cara. Nossa, o gosto tá bom. E aí eu fui pro Bom Retiro. Você pôs sal, Zé? Ainda não, não precisamos nada de sal. Vamos deixar o Não, mas olha como tá legal, Zé. Tá bom, já tem um gostinho do... Já tem, ó. Nossa salsa.
Isso. E aí, cara, nesse primeiro ano, aí eu consegui já alugar montar meu primeiro consultório. Certo. Que na época que eu fui montar meu consultório com uma colega de faculdade, que depois acabou virando minha esposa, né? Olha que legal. Anos, mas a gente montou o consultório no Bom Retiro, que era um bairro que era 1 quilômetro de onde eu tava, mas não tinha nada mais a ver com Prima, era um bairro comercial. Sim. Foi da onde surgiu a minha história com Grécia, com essa história toda. Certo, que você estava me contando. Eu tava Ok. te contando. Então, e aí eu fiquei 13 anos no Bom Retiro. 13. E a gente montou um consultório lá, né? Público libanês ali, né? Árabe libanês? Não, Bom Retiro não. Lá que você tinha muito era grego, judeu. Sério? E depois começou a vir coreano, né? A parte árabe era mais 25 de março, aquela tá. região toda. Desculpe. Né? Entendi. Mas então a gente ficou lá. Então tem muita clientela da comunidade judaica, da comunidade grega, né? E depois vieram dos coreanos, embora seja uma comunidade mais fechada. Eu fiquei 13 anos lá. Mas comecei minha carreira assim. E aí é coisa de step by step. E hoje você tem a gente vai extrapolar um pouquinho a odontologia de hoje, cara. O que eu vejo é a moçada saindo da faculdade e o cara, desculpa você, mas Não, eu vou te atrapalhar. O cara quer ser garófalo sim. no primeiro ano de faculdade. O cara nem entrou no jogo, já quer massagem. Às vezes o cara fala pra mim, garófalo, você é um privilegiado. Eu falo, amigo, você não sabe. Você não sabe da história, cara. você não viu Você os não viu bastidores. Você não viu as entendeu? primas. Né, exatamente. Você não viu atender os caras lá, né? E sabe? Posso te falar um paralelo que você vai dar risada? Um paralelo que você vai dar risada? A galera agora no programa, que eu tô com minha agenda lotada, não só como dentista, mas com a mídia, tudo isso que a gente tá fazendo aqui hoje. Minha mulher essa semana fez uma postagem do seguinte, um monte de gente falou assim, nossa, o Marcos deu sorte, né? É sorte, né? Ela pegou post de eu cozinhando, quando a gente namorava, 13 anos atrás, testando receitas, aí falou assim, colocou a foto do Masterchef, eu pegando o evento e falou assim, nunca foi sorte. Mas cara, tem Então a galera, olha... Tem um professor de Araçatuba, o Edson Rocha, o Eduardo Rocha, que ele fala assim, cara, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Sim, mano. O mercado, eu não sei, a sua realidade talvez, eu tenho a minha clínica também, tenho os meus colaboradores. Zé, eu cansei. Não porque eu sou melhor, eu, graças a Deus, mas eu tenho uma índole de trabalho e uma índole, como você construiu o seu nome, eu construí o meu, estou construindo o meu, eu não consigo me alinhar com o nível de recém-formados que tem hoje, Zé. Meu nego não fez uma moldagem na faculdade, o cara sai sem fazer uma endo, Zé. Aquilo que você tá falando é inadmissível, Zé. Mas ele tá preocupado em fazer curso de estética. Faceta. Quer facetar 10 elementos. O cara tem então, Zé, quer botar 20 facetas. Sim, entendeu? Lembrando que faceta, eu tô falando pro mestre, quem sou eu? Mas assim, faceta, para um bom entendedor, e aqui é o leigo falando pro professor, é o aluno tendo a oportunidade de falar pro professor, eu costumo dizer, até nas minhas palestras, que a faceta é uma coroa sem bunda. Cara, pode me... Quer ser com não, então fechou. Tá e assim, as pessoas têm que ter conta que os casos que não existe desgaste, eles são muito poucos. Então tem muitos pacientes jovens que estão sendo mutilados. Cara, eu tenho paciente que a mãe chega assim, Zé, doutor... Obrigado, cara. Sinal que a gente está em sintonia. Doutor Marcos, olha, minha filha vai fazer 15 anos. Então, assim, a gente já está vendo para pôr silicone dela e o sonho é colocar faceta. Peraí. Dente rígido, nenhum sinal de cárie, nada. Mas como a senhora quer que eu coloque faceta? Não, porque ela viu, a amiga colocou, não tem problema. O senhor fala quanto é, porque eu faço bastante faceta, Zé. Mas com indicação, Zé. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aonde esses pacientes hoje é legal? Isso vai dar infiltração. Por mais... Tudo tem prazo de validade. Zé, por mais bem executado tecnicamente que seja, vai ter infiltração e para resolver essa infiltração vai ter mais desgaste dentário. As pessoas falam assim... Tá aceso aí, Zé? Ah, não, acho que ele apagou, ninguém apaga sozinho. Não, tá aceso. Tá no 3? Tá no 3, né? Então, aí. Então vamos lá. As pessoas falam assim, doutor, o senhor faz essas modernas facetas, chega no meu consultório, cara. O meu primeiro livro de faceta eu publiquei em 94, cara. Olha que legal. Então as pessoas não têm noção. O negócio ficou moderno hoje, veio à tona hoje, mas surgiu isso, cara. E a gente começou a fazer isso em 92. Sim. Então o primeiro livro... Isso aqui já foi, Zé? Desculpa. Esse aqui também? Esse aí também. Tá. A gente publicou isso aí em 94. Né? Agora é novidade. Então agora virou novidade. Virou novidade que agora caiu na mídia. Aham. Né? Caiu na mídia. Então, tudo agora o pessoal acha que isso aí é solução pra tudo. O pessoal põe faceta em dente de alho hoje, né? Sim. Essa é melhor que a minha. Entendeu? Então,
eu acho que assim, sabe por que isso? É. O cara via na internet, o bonitão lá, Sim. botando faceta em todo mundo e andando de Maserati. Sim. E, sabe, o cara que saiu da periferia e começou a facetar todo mundo com 20 facetas. Isso. Cara, sabe quantos casos de inferior eu fiz na minha vida de faceta? Eu acho que eu nunca dá pra fiz. contar nos dedos das duas mãos e eu faço faceta há mais de 20 anos. Eu acho que eu nunca fiz. É Porque inferior. o inferior, cara, o nível que você tem que ter de desgaste é crítico, a parte oclusal é terrível. Hoje não se leva em consideração. E a carga é jogada pra baixo, né, Zé? Cara, não é só isso. Você tem que desgastar dentes, tem que chegar muito próximo de dentina, ou que você vai chegar. Quando você expõe dentina, você diminui o risco, aumenta o risco de soltar, de ter problema. Então é um monte de coisa que as pessoas não levam em consideração. Mas isso tem a ver com aquilo que você falou. Tem gente que fala assim, esse pessoal é desonesto. Cara, eu nem acho que seja desonestidade. Tem muita gente que eu acho que acaba errando e cometendo isso por falta de preparo básico de faculdade. Sim, sim. O cara não tem a noção de biologia, de periodonto, Sim. de adesão necessária para poder entender que aquilo que ele está fazendo não vai dar certo a longo prazo. Sabe que, desculpa te interromper, o Hirata, eu uso um trecho de um depoimento dele numa das minhas palestras. Aliás, abre esse parênteses, o Hirata é um dos caras, cara, que é um dos caras mais conscientes que eu vejo na odontologia hoje. Eu gosto muito dele. Né, em termos dessa abordagem restauradora, né? Sim, e ele é um cara que hoje tem coragem de ir para os eventos, né? Um dos que tem, eu posso citar vários para vocês, PV Soares, Rafael Calisto, sim. Eustáquio, muita gente boa que chega hoje e tem coragem de nas suas palestras, sabe, mostrar, dar a cara a Sim, tapa. sim, tô falando e assumo o que eu tô falando. Questionar esse sistema. Mas com embasamento científico. Que tem que ter, não por estrelismo. Não, tem que ter um embasamento. Zé, porque vomitar na frente de uma câmera, falar para uma plateia grande é fácil. Tentar levar a verdade sem embasamento. Hoje, você sabe que eu estava conversando com um grande amigo meu, Camilo Anauati? Amor da minha vida. Então, meu amigão, cara. O Camilão, eu troco muita ideia com ele. O Camilão falou que chegou com um aluno, né, na graduação, foi corrigir uma restauração. O aluno chegou e falou assim: professor, não se preocupa que eu não vou fazer isso quando me formar. Quando me formar, eu vou fazer harmonização facial. Ah, meu Deus, cara, vai fazer um curso de... Então, não pode falar, exatamente. Bom, pode falar. Mas, entendeu? Quer dizer, é sempre pra você ficar louco com isso, né, cara? Pra você ficar meio... Ô Zé, mas até sendo um pouco picante, vai. Mesmo no seu meio de curso, também a gente tem a venda de um cenário da Odontolândia, né? Bem, claro. Né? Eu chamo de Aesthetic Dentistry Fashion Week. Isso. Eu chamo de Aesthetic Dentistry Fashion Week. É um mundo irreal. Que tudo dá certo. Tudo dá certo, sim, só tem caso redondo, só senta na sua cadeira modelo. Sim, exatamente. Entendeu? Cara, e a vida não é essa. Não, Cara, a vida hoje do consultório odontológico é você trocar resina em restauração de amálgama, dente quebrado, fechar diastema, ausência de contato proximal. Essa é a vida do dentista. Sim. 80% do que você faz na clínica é isso, entendeu? Quem faz odontologia reabilitadora. E, cara, vou te dizer mais. 80% da minha odontologia hoje é dentística. A minha também. Né? Se você falar pra mim quantas facetas você faz por mês, eu falo, tem mês que eu não faço nenhuma. Sim. Tem mês que eu faço 10, tem mês que eu faço 5. Mesma realidade. Entendeu? E o pessoal, não, mas você não faz faceta? Eu falo, não, cara, por quê? Porque não precisa. Porque não tem indicação. Porque não tem indicação. Exatamente. Quando aparece, eu faço. Quando não aparece, eu não faço. Mas você não diz pro seu paciente que precisa fazer? Não, porque não precisa. Deu uma paradinha rápida, né? A gente não é Ana Maria Braga, mas a gente deu uma paradinha pro café. Mentira. O Zé tá terminando de temperar aqui o camarãozinho de finalização. E, como ele disse para vocês, ele quer o pulo do gato na hora de colocar e trabalhar, que ele sente um pouco de, não sei se a palavra é dificuldade, com essa farinha de milho. Nunca trabalhou, ele quer aprender, né? Então, ó... Ele faz polenta, né? Mas exatamente. Cara, fiz uma semana passada com ragu de... Cara, depois eu te conto. Ragu de cordeiro, uma polentinha. Então, ó, caldo já com alguns frutos do mar, já com a sua cocção no ponto certo. Zé, esse aqui já está quase pronto para a gente finalizar. Você temperou, você experimentou ali, Zé? Sal e açúcar? Vamos lá. Sal, açúcar não, só pimentinha. Não, sal e açúcar, tô brincando. Pra ver se você tá ligado. Sal e pimenta. Ô Zé, a gente vai partir agora, dentro da nossa receita, teoricamente você começou a ficar aqui para uma parte de finalização, né? Então, assim, esses programas de culinária, quando a gente vai num restaurante, ó, eu falando do consultório, obviamente que antes da gente escolher um prato ou despertar aquele desejo de comer algo,
o empratamento, o acabamento, a gente come com os olhos, literalmente. Da mesma maneira, Zé, que um tratamento odontológico, para ser bem executado, você que é um cara que vive, que respira a estética, então é assim, por que você acha que existe tanta diferença na percepção de finalização de tratamento? Então, por exemplo, o cara pega um dentista A, que ele termina aquele tratamento com a mesma técnica, com enceramento, com faceta, com acréscimo de resina, não sei, com correção de linha, e um outro dentista, também gabaritado, se pegar um caso idêntico, parece que foram feitos em países distintos. Aonde entra a relação da finalização de um prato com a finalização de um tratamento? Eu consegui me fazer entender ou tá meio louco? Vamos lá. Não, você se fez entender. Eu acho assim, na culinária, cara, eu acho que o empratamento ele é fundamental como um atrativo de você visualizar o prato, despertar o interesse em você degustá-lo. Não só a finalização do ponto de vista... Isso aqui, né? A mise en place. Quando você for cozinhar, fazer tudo bonitinho. Cara, isso aqui não é firula, né, Zé? Isso aí facilita a sua vida pra caramba. Você imagina se a gente estivesse descascando o negócio? É a tua bancada de trabalho organizada. É a bancada de trabalho. Você vai fazer uma restauração de resina, você não vai ir testando cor, você tem tudo separado, né, Zé? É a bancada de trabalho organizada, né? Exatamente. Você tem que organizada, senão você fica sem... Vamos lá, ó, no ponto, hein? Lacrou, no ponto. Aí zerou. Bom, podemos tirar essa, né, Zé? Já não? Essa aqui gerar, vamos Vamos? Vamos, sempre, né? Aproveitar os sabores, né? Vou pegar o fundo da panela, a importância, né, Zé? Ó. E aí? Ó, já tá no ponto. Vamos lá pro pulo do gato? Vamos, agora você vai me ensinar essa farinhazinha. Vamos lá. Tá. Vamos botar esse camarãozinho aqui? Vai, pode pôr? Eu acho que a gente vai ter que trocar de lugar. Aí, isso. Deixa eu botar bastante. Ô Zé, e o sal, como é que tá aí? O sal tá legal. Sal e pimenta bateu? Não, confio em você. Esse saleiro aqui demora pra caramba. Se tivesse um saleiro pra gente poder botar um pouquinho mais, né? Porque o saleiro demora pra gente Demora. Uma firula, né, Zé? Firula, só pra aparecer. Um pouquinho de... Deixa eu ver se tem... Acho que tinha um sal aqui. Um pouquinho mais de um sal. Vamos lá. Sal isso aí? Vamos lá. Problema resolvido. Aí. A pressão, Zé. A pressão. Então, eu tava te falando, então, por exemplo, a estética, na verdade, do prato, ela é fundamental para você ver aquilo, já te dá um prazer enorme de você servir. E não só a estética do prato montado individual, mas também de uma boa assadeira, de um negócio, como a gente vai montar o nosso. Vamos lá, Zé, vamos trocar, ó. Aí, assim, na odontologia, você tocou num ponto que eu acho assim, vou mudar um pouquinho a tua abordagem. Você falou assim, profissionais diferentes. Eu acho que todo profissional que entende que o acabamento e a finalização, ela é totalmente fundamental para a longevidade do processo. Sim. Porque acabamento não é só questão de beleza. Acabamento é questão de longevidade. Sim, você quer dizer, uma resina bem polida ela vai ter anos-luz... Na frente de uma resina mal polida. Tá, embora as duas tenham sido bem executadas. Um comparativo, Vamos chamar esse bem executada, porque é aquela história. Se não foi bem polida... Não foi bem executado. É o famoso, né? Você fez tudo certinho e no final... Entendeu? Na hora de ir embora... Você salgou errado. Tá. Chutou o balde. Entendi. Né? Então eu acho que a gente tem que pensar sempre nisso. Você tem que pensar que uma restauração, ela não está finalizada se ela não for bem concluída, bem polida. Entendi. Uma cimentação não está bem executada se no final você não tirou excesso, não ajustou a oclusão e poliu, você ajustou. Entendi. Eu acho que o tratamento ele tem que ter completo. O profissional que faz a restauração com excelência, ele tem que pensar nesses detalhes, que eu termino minha restauração com acabamento e polimento. É verdade. Não importa se seja uma cimentação, de margem, tirar excesso, remover, passar fio dental. O tamanho. E a resina tem que estar bem polida. E hoje a gente dá uma importância muito grande para essa parte de polimento e acabamento, porque a gente sabe que ele é totalmente fundamental para a longevidade do processo. Entendi. E a gente tem que fazer o dentista entender que hoje nenhum trabalho é feito para ser para durar pouco. Ele tem que durar o máximo possível na boca do meu paciente. E isso determina também a direção da sua carreira, né? Pô, que adianta eu vir aqui no Zé, fiz a restauração, durou um ano, cara. Não, cara, não pode. Zé, peraí, desculpa te interromper. Percebe que eu coloquei uma quantidade, tá uma sopa pequena, ainda. O que acontece? Você dissolveu totalmente esses grãos. Né? Exatamente. Se eu colocar de uma vez, é igual fazer um bechamel. Você tem que dissolver antes. Então, a própria polenta também, que se você não fizer isso, ela fica... Se a gente não tivesse, se fosse um caldo mais ralo, eu até te diria para jogar um pouco de água aqui e dissolvendo, mas não é o caso. Qual é o pulo do gato? Quando essa farinha, ela termina a cocção dela aqui dentro, ela enxuga e a tendência dela é endurecer. Então aqui, se o ponto
que a gente determinou de textura do cuscuz tá aqui, a quantidade de farinha tem que ser 2 pontos antes. Então eu vou desligar isso mole, que não tá ainda Sim, falta, ainda Zé. falta, sei. Tá? Que é pra Mas- você poder depois ter absorção. Sim, Que é como a gente faz no caso do cuscuz marroquino, você deixa ele encharcado. e você hidrata ele com hidrata caldo. e deixa ele descansar pra ele poder absorver Então, o grão, inchar e Exatamente. aumentar de volume. Ó, Zé, tá vendo que tá quase? Aham. Eu acho que sem querer eu coloquei uma quantidade Certa, certa. aham, Porque eu vou desligar. Enquanto isso aqui abaixa um pouquinho, a gente vai finalizar, vai decorar o fundo da nossa forma, né? Maravilha. Mas percebe que se não tomar cuidado ainda fica um Fica uns pouquinho. grumos, é. né? Mas ele com o calor, Zé, a hora que abaixar, ele dá uma reduzida. Aham. Diferente, né, daquele lá que você falou. Tá, deixa eu lá embaixo aqui pra você testar esse sal aí, ver se você acha que tá bom. Tá bom. Tá bom? Pra mim tá. Tá porque ainda vai. Você experimentou? Agora com a farinha? Vê aí, Zé. Coloquei na mão. Na hora que isso aqui esfriar, vai dar samba, hein, Zé? Opa. Então, tava te falando, esse lance aí da farinha e tal. Então, por exemplo, aqui mais um pouquinho. Eu não sei nem se eu vou usar aquela, Zé. Tô com medo de deixar algum grumo. Tá? Mas, ó, tá vendo que ele vai... Aham. Esse é diferente de trabalhar. É difícil trabalhar com essa farinha, viu? É. Nego roda com esse cuscuz aqui. Teve prova do cuscuz no programa essa semana, você viu? Não vi, Ah, cara. você tava viajando, né? Não vi, É. tava viajando. E aí pediram um crítico de culinário lá, grande aí da Veja, pediu uma releitura de cozinha afetiva, que é aquilo que a gente estava falando. Vamos voltar ao assunto. Então assim, essa geração é muito iFood, muita comida. E os restaurantes que se destacam são que estão voltando para trás, né, Zé? Que estão trazendo essa culinária afetiva. Você que roda Você sabe que bastante. eu tava falando, né, desse Ah. negócio, por exemplo, né? Então, eu tive, assim, dos dois lados da minha família, tanto da parte da minha sogra como da minha mãe, essa coisa de cozinhar muito, de manter tradição, né? Ah. E os meus dois filhos cozinham também. Então, eu tenho uma filha de 27 e um filho de 25. E Que os são dois- palmeirenses, eu já vi. Né? Ah, esse detalhe a gente não falou. Mais um elo que nos une. Vai, Parmeira! Vai, Palmeira. Mas, então, meus filhos são... Porque lá em casa a gente é assim, a gente teve total liberdade de escolher que time ia torcer. Minha mulher é corintiana, né? Ah, E aí quando meus filhos nasceram, eu pegava o time no colo e falava, São Diogo, eles falavam, não, você não tá entendendo, isso aqui é coisa mais séria. Então meus filhos tinham total liberdade de escolher o time que eles iam torcer, mas quem quisesse comer em casa tinha que torcer pro Palmeiras. se virar, se não comia, tá certo. É a Pode lei. torcer pra qualquer time, mas quem quiser jantar tem que torcer pro É a Palmeiras. lei da sobrevivência. Você vai ter que comer. Pra Ah, você ter legal. uma ideia, eu tava na Grécia agora e eu tava com um fuso horário de 6 horas. Ah, A gente tava num barco, né, fazendo um passeiozinho de barco lá, e eu acordava 3 horas da manhã pra acompanhar os jogos do putz, que Palmeiras. legal. Eu acho No sensacional. barco, na internet, cara. Isso é doença, né? Mas vai fazer o quê, né? É familiar? É familiar. Ah, É que familiar. legal. Eu tenho um avô, cara, eu tinha um avô que ele passava mal. É. Né? O Meu pai, eu também, meu pai gosta muito. Zé, se eu falar pra você que eu acompanho. É familiar, É. é familiar, é uma coisa de tradição de família. O meu filho, pra você ter uma ideia, aliás, eu sou uma das heranças que eu me arrependo de ter passado pro meu filho, cara. Por quê? Porque meu filho é aquele Passa cara do que ele ponto? Passa do ponto, chora, tem crise, entendeu? Que legal. É legal, mas você fala assim, não precisava, né? cara? Eu Porque plantei- Você não paga a conta da gente. Eu plantei né? essa Então, semente. eu não é racional, né? É. Essa minha paixão por futebol, pelo Palmeiras, não é racional. Então tem Sério, que Zé? aceitar. Não imaginava que passou do ponto. Passou faz tempo. Ah, legal que você reconhece, né? Mas não dá pra não reconhecer, né? Você que é um cara muito bem relacionado, inteligente, ácido, salvo as proporções, né? Porém, correto. É um pouquinho Não. demais às vezes, né? Mas tudo bem, né? Não, porque se fosse assim eu tava na roça também. Eu peco pelo excesso, eu sou o famoso super sincero. Lembra aquele Ah, mas quadro? eu acho que a gente precisa, sabe, tem Eu não momentos, tenho cara, firula, a eu gente prefiro... Precisa, você sabe o que eu falo, né? Eu falo garófalo sem firula Eu falo nos mesmo. meus lives, mas, cara, alguém tem que falar, cara. Alguém e a hora, tem que e você falar. percebe Ah. quando você fala, vem uma fileira de gente comentando atrás que tava louco pra falar e eles venciam o Sim, limite. não pode ficar com raivinha. Isso é Fala limite, fala né? o que você acha, ó, minha posição é essa, não é nada pessoal e acabou. Porque eu fico às vezes chateado, cara, que as lideranças da nossa classe que deveriam se posicionar, não se posicionam. Mas foi politicagem, né? É muito chato falar isso, mas sabe, Ô, Zé, devemos se posicionar, né? A odontologia depende disso, né, cara? Depende. Senão a gente vai ter um futuro muito triste pela frente da nossa profissão. Ou, eu costumo dizer pra minha mulher, ou não, né? Ou o mercado vai segregar quem realmente plantou Mas, do que quem tá vindo. Você acha que não? Mas a gente não pode pensar dessa maneira. Só porque, pra assim, gente, pro nosso isso, umbigo, você né? vai pensar Não. só pra gente, Você não por pode ser exemplo. egoísta, Então, né? por exemplo, eu penso assim, pô, daqui 5 anos, cara, eu
vou tirar a faceta e trocar a faceta pra caramba. Eu penso assim, Sim. eu sei que eu vou fazer isso, já começo a fazer isso. Eu tô Aham. trocando um monte de facetas que não fui eu que fiz, mas me dá uma pena de fazer isso, cara. Essa semana eu atendi um jogador de futebol, o moleque tem 21 anos, cara. Ele joga em Portugal. Ah, E o cara com 21 anos fez 20 facetas porque convenceram o cara que ele tinha que fazer 20 facetas com 21 anos de idade. sim. E caiu uma, soltou outra, tá com sensibilidade em todos os dentes. Então, por que um moleque de 21 anos de idade, entendeu? Um esportista profissional Se submete. se submete a isso e a carreira dele vai ser prejudicada por isso. Sim. Porque o cara não tem que ter dor de dente, não tem que ter problema Interromper periodontal, o dia não dele. tem que interromper a carreira dele e o desempenho esportivo dele profissional ser prejudicado, porque vai ser prejudicado. Sim, sim. Porque o cara vai ter problema periodontal, tem uma série de problemas por conta disso, porque ele foi convencido por um cara que ele precisava fazer 21 facetas. Para um cara de que queria cerâmica. vender cerâmica, né? Você entendeu? Vamos dar uma interrompida, Zé? Bora. Então, ó, vamos dar um tempinho pra isso aqui secar, tirando os últimos grumos e a gente vai fazer a nossa última parte aí do empratamento pra gente finalizar. Beleza? Maravilha. Então, dando sequência aqui nessa delícia de papo, desse presente que tá sendo esse encontro com o Zé hoje. Olha que legal, Zé, ó, aquilo que você me perguntou. Ó o pulo do gato, ó. Agora é o menos, ó, Zé. Passar disso aqui, ó, os grumos como sumiram. Dá uma olhada, falando de odontologia e detalhe, olha o nível, chega aí. Olha o nível que o homem tá fazendo o acabamento desse cuscuz. Apresentação é tudo, né? Ele acabou de falar ali. Caraca, Zé. Mano, vou fazer uma proposta pra você abrir um bistrô comigo. Cara, não faz muito que eu vou lá, cara. Cara, eu vou te contar uma história, cara. Quando eu era criança, É. eu tinha o sonho de abrir uma omeletaria. Omelete. Olha que coisa de... Você sabia que eu tenho uma máquina de omelete? Sabe aquelas maquininhas de Eu fazer sempre omelete? queria fazer omelete, né? Então omelete é uma coisa assim... na minha vida, eu te falei, né? A culinária sempre foi presente. Você sabe como eu comecei a pensar esse negócio de culinária? É. Fazer um curso de comida japonesa. Foi fazer um curso de. Aí eu fiz um curso de comida japonesa e comecei a gostar da brincadeira. Só que comida japonesa é aquele negócio, né, cara? Você passa um dia fazendo, o pessoal come em 5 minutos, né? Sim, E sim. você começa de manhã e vai fazer e cozinha. E toda a técnica aí vai. Mas é muito legal. Só que eu falei, Que já "Puta, deu." cara, É. não é uma coisa que vai ser prático. E aí, cara, eu comecei. E aí, quando eu casei, cara, eu acordava de noite com fome, cara. Eu falei, "Puta que-" Aí eu ia de lá. Aí eu ia cozinhar, ia pra cozinha fazer alguma coisa. E sempre aquela coisa, começa com massa, com risoto, você começa no basicão. E aí você começa a meter as caras. Aí eu viajava muito. É, Eu viajava muito pra dar aula. certo. E, cara, quando eu viajava muito, eu falava assim, eu precisava começar a aprender espanhol. É. Aí, na América Latina, tem um canal que aqui no Brasil a gente não tem, agora a gente tem, mas chamava Gourmet Channel. Gourmet Channel, certo. Aí eu comecei a aprender, cara, assistir o Gourmet Channel pra aprender espanhol É. e comecei a ver as receitas dos caras. Queria que você experimentasse antes de Opa. eu informar, Zé. É Pega uma. Vê aí o Aí, que cara, você. eu comecei a fazer esse Gourmet Channel, aí eu falava assim, eu pegava as receitas, chegava Tá no quente, Brasil cuidado. e fazia. É. E foi assim que eu comecei na gastronomia. Viajando pra dar aula, assistindo o Gourmet Channel fora do Brasil e voltando pra cá e replicando os pratos Olha que eu legal. via. E nesses seus rolês aí, profissionais ou de férias ou com a família? Bom demais. É isso? Imaginava que conseguia essa textura, Zé? Ó, Não, cara, ó, bom demais. do creme. Vamos lá. Ô, Zé, agora é o seguinte, um outro pulo do gato, mas é você que vai fazer, não sou eu. Ó, olha a consistência da massa. Tá. É menos. Ela vai ter que descansar aqui um Tá. tempinho pra gente desinformar, Sim, claro. pra ele puxar a consistência. Se a gente jogar de uma vez, você Vai vai estragar desandar, Isso. tá? Então agora é conchinha. conchinha, aí é contigo, mano. E aí, Zé, o legal, quando chegar nesse nível aqui, a gente tem que dar umas batidinhas pra sair as bolhas, Ok. tá? Gesso. Vazar modelo. É gesso, precisa ver. Show de bola. Modelo. Olha lá, ó. Vamos vazar modelo. Chega né? aí. Ó, Vamos vazar modelo. muito bom, cara. Normal, então tranquilo. vai, Deixa eu te ajudar aqui. Muito bom, cara. Deixa eu pegar. Cara, o cheiro tá sensacional, hein, Zé? Bom, cara. Tá muito cheiroso isso aqui. Então, quer dizer, a gente transformou em frutos do mar uma receita mineira, vamos assim dizer? Paulista? Seria um Chamada virado paulista. cuscuz É paulista. cuscuz, virado cuscuz paulista. É, só que a gente foi meio nojento, né? A gente fez um de Muito frutos nojento, do mar, foi mas muito e nojento. só faltou vieira, né, cara? É, mas peraí, vamos ser mais feitos. É, vai desperdiçar? Não vai, né? Não. Não. Imagina. Imagina. Muito legal. Muito nojento. Porra, legal. Ô Zé, então, agora que a gente tá finalizando a receita, daqui a pouco a gente vai ter que deixar isso descansar aí um pouquinho. Qual a sua perspectiva, né, do futuro da odontologia, dessa galera que tá chegando agora, e para essa galera que hoje
Você deve ouvir muito isso, principalmente os caras que procuram o seu curso como um diferencial de informação. Qual a sua perspectiva dessa galera que está chegando agora e daquele cara que já está com 20 anos de carreira e se encontra infeliz, endividado, que perdeu o tesão pela odontologia? Eu tenho certeza que você tem alunos que se reencontraram. Sim, cara, eu vou te contar uma coisa. Não quero parecer isso presunçoso, tá? Desculpa, sim. Mas uma coisa que eu gosto demais. Não, fica à vontade. Quando as pessoas falam assim, cara, eu fiz teu curso e teu curso mudou minha vida. Sim. Porque na verdade, assim, o que eu procuro mostrar é sempre fazer uma odontologia que seja aplicável. Sim. Cara, eu não gosto de forma nenhuma de uma odontologia que só eu possa fazer. Sim. E que só se possa fazer num baita consultório, numa mega clínica, não. Você faz porque você tem. Tá. Acessível. Em qualquer lugar, para qualquer faixa socioeconômica. Logicamente que você vai adequar, às vezes, equipamentos, preços. E o dentista tem que entender, cara, isso é uma coisa que me deixa, às vezes, muito chateado, é o dentista achar que para ele ter sucesso, ele tem que cobrar caro, ou que o custo de fazer uma odontologia de qualidade é absurdo e não pode ser cobrado. Cara, material de odontologia, material é uma coisa que tem um custo muito pequeno perto da lucratividade que ele pode gerar. Não só da lucratividade, mas também, cara, daquilo que você tem envolvido em outros custos, que é a tua formação, a tua instalação profissional. É a coisa mais cara que existe no mundo, o seu tempo. O seu tempo. O seu tempo, né? Você entendeu? O seu tempo. Então, o cara fala, não vou comprar um material bom. E ele esquece que quando ele compra um material ruim, ele gasta o dobro de tempo para fazer aquela restauração. Ele vai repetir o procedimento. O retrabalho também. E o retrabalho, muitas vezes, ele não cobra. Ele não tem como cobrar o retrabalho. Então, essas coisas, Marcos, eu acho que eu procuro. O meu curso sempre fala assim, gente, técnica se aprende no YouTube. Técnica se aprende em tutorial da internet. Verdade. Então, o meu curso, ele é um curso que eu falo assim, você vai ter aqui, você vai ter que ouvir umas verdades e você vai ter muito mais de filosofia e postura de trabalho, que talvez não seja o ideal, é a minha. Tá. É o que eu vou tentar te passar um pouco da minha experiência. Deu certo pra mim, dentro da minha maneira de trabalhar, que também não é a melhor maneira do mundo, porque eu não sou o dentista mais rico, não sou empresário, não sou o que cobra Mas pra melhor. você é o ideal. Mas pra mim deu certo, Tá. mas é passo a passo. É uma coisa que as pessoas têm que entender, que você não consegue sair do zero e chegar ao topo de um dia para o outro. Existe uma trajetória que tem que ser percorrida. Cara, que não é fácil. É demorada e que demanda trabalho e investimento. Tá. E tem uma coisa, cara, que é fundamental. Conhecimento técnico depende de estudo. E é obrigação. Livro, ser bom tecnicamente é obrigação. Depende de estudo. Sim. Livro, tem que se ligar a boas pessoas. Procure um mentor que você confie e que possa lhe transmitir conhecimento. Sim. Isso é muito importante, né? E outra coisa, tem que entender que experiência é erro. Ninguém aprende... Só erra quem faz. Só erra quem faz. Ou seja, você sabe quando? Não adianta você imaginar que você vai ser bom sem errar. Sem testar. Você sabe só quando... vai ser bom se você errar muito. Sim, verdade. Eu acho super... As pessoas... Tem papel toalha por aí? Não tem aí, não. Papel toalha, eu vou arrumar aqui, A peraí. gente pega esse paninho. Pode usar o paninho, Zé. Tá mais fácil. Então, só pra gente não entender que o pessoal achar que ele vai acertar sempre. E que tudo são flores, né, não, Zé? Não, cara, a gente erra pra caramba. Eu erro hoje com 30 anos de formado, com 32 anos de formado. Não sai na primeira moldagem, erra. Eu erro pra caramba, eu erro um monte de coisa. Quando eu conseguir trazer pra minha clínica relacionamento humano e diferencial, você sabe o que eu fui estudar, Zé? PNL, oratória. Não porque eu sou palestrante, não é isso. Mas pra eu entender que atrás daquele dente tem um cara com um sonho. Se você não soubesse comunicar, cara, você não consegue explicar o que você tá fazendo. Vira doutor de biblioteca. Vira, não tem jeito. Então, comunicação é tudo. Tem muito cara muito bom tecnicamente que não consegue vender o trabalho dele, explicar o trabalho dele. Eu não sei se você retifica ou ratifica o que eu vou te dizer. O advento e com o aumento da tecnologia aí, dessa loucura de mídias sociais, tá todo mundo assim, né? Então, assim, a mídias sociais, ela encurta as distâncias. Sim. Mas ela afasta as pessoas, cara. Então, assim, o ser humano que tem aquela percepção que atrás daquela pessoa que está fazendo um plano de tratamento, tem um sonho. Ela não quer
eu costumo dizer nas minhas palestras, ela não quer consertar o dente, ela quer voltar a beijar o marido, ela quer poder ir na festa do neto e sair na foto, Zé. É mais do que isso. Então, mas tá na hora, né, Zé? Já deu! Você ouvir isso, né? Tá na hora de você ouvir o paciente antes de mais nada e entender o que ele quer. A semana passada eu fiz um live que eu tenho feito semanalmente e foi justamente isso, né? Como é que é a tua primeira consulta? Como é que é a tua abordagem com o teu paciente? Eu quero que você me conta essa aqui pra gente finalizar desinformando. E aí beleza, a gente encerra. Segura aí, vamos desinformar. Zé, cadê o prato que você escolheu? Aí. Tá aqui. A gente vai desinformar daqui, ó. Ele tem que esperar aqui um pouquinho, né, Zé? Depois que a gente colocou pelo menos uns 10 minutinhos, ó, como já tá tomando, tá? E a gente volta com o bate-papo final, terminando o episódio de hoje. Segura aí. Então, ó, chegamos no ponto principal, vamos dizer assim, né, Zé? Cara, tá lindo. Tá lindo. Olha o que o Zé... Ó, eu não comi, você comeu. Olha o que o Zé fez, né? O ideal seria deixar... Não, cara. Você que fez, Zé. Não, você que fez, mano. Sem firula, Zé. Ó, o ideal, teoricamente, seria deixar descansando aí mais ou menos uns 40 minutos pra massa sentar, mas ó, a gente já conseguiu uma consistência. Mas a gente não tem que ir na Maria Braga pronto já, não? Não, nem a pau, mano. Aqui é vida real, Zé. Aqui é vida real. E ó, então vamos lá. Agora é a hora mais temida, hein, Zé? Porque se der BO, e aí? Vida real. Vai você ou vou eu? Vai, não, você é meu convidado. Se der errado, você é o convidado. Vai, ó, ou puxa pra cá. Aê! Ah! Não mexe. Não mexe. Não mexe, mano. Vai. Vai. Pera aí. Sem firula. Mano, que medo. Pera aí. Não mexe. Ó. Não mexe. Meu Deus! Segura! Zé, digno, hein? Meu, então esse é um presente que a Dental Speed traz pra você. Teremos próximos encontros aí, vamos rodar o Brasil convidando, se Deus quiser, pessoas iluminadas como esse cara aqui, que hoje eu aprendi a gostar mais ainda. Com quem? Ah, achei que era de mim. Não, claro que é você. Pô. Tô brincando. Aqui, é aqui, ó. É nós aqui, ó. Vamos lá. É nós aqui, ó. Não, mas tá muito lindo, cara. Vamos lá. Virei fã desse cara. Nós e nosso cuscuz aqui, ó. Aê! Essa ficou ótima, você vai ter que me mandar. Então é o seguinte, meu. Esse programa da Dental Speed, que é o All Dente comigo, a gente vai trazer receitas, lugares inusitados aí pelo Brasil no decorrer aí desse processo. Mas eu tô muito feliz da gente ter dado esse primeiro passo, cara, com um cara como esse, humilde, profissional de primeira e que representa com muito amor e com muito orgulho a profissão que eu escolhi. Cara, Zé, você é um cara ímpar, isso aqui traduz realmente seus conhecimentos técnicos, odontológicos, culinários, mas aqui tem a sua vibe, tem o seu coração, que é aquilo que a gente falou no começo e é o que a gente quer trazer aqui. Experiência de pessoas. Obrigado. Marcão, cara, obrigado. Foi um prazer enorme estar aqui. Orgulhosíssimo de ter sido escolhido para participar dessa estreia desse programa. Você que bom, cara. Não tenho palavras, cara. Emocionado mesmo. Imagina. Te desejo todo o sucesso do mundo. Amém. A recíproca é verdadeira. Cara, mas é uma diversão, cara. Que bom. Muito feliz de estar aqui. Que bom. Parabéns, esse era o objetivo. gente. Então, ó, acompanhe os próximos episódios. Começamos com o pé direito.